Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui para conversar sobre mais um segredo do TCC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais como montar as partes do teu pré-projeto. Como assim, Renata? A gente sabe que um pré-projeto, ele tem alguns tópicos que eles são obrigatórios, que eles precisam ser apresentados. Entre eles nós temos o tema, a delimitação do tema, objetivos específicos, problemática e justificativa. Esses são os tópicos pré-textuais, podemos dizer assim, que vêm antes do teu referencial teórico. É a partir deles que vão te dar um guia sobre o que vai ser escrito. Quando você faz um projeto de TCC, ele é como se fosse uma amostra do que seria o teu TCC. Por isso que eu preciso esmiuçar essas partezinhas aí. Então, quando eu decido meu tema, então eu peguei aquele tema que me gerou interesse, que me gerou curiosidade, que eu sei sobre, seria interessante falar sobre, porque me chamou a atenção, eu vou ter que delimitar ele. O que seria delimitação? A delimitação, a gente vai usar a teoria do funil. Então, a gente vai pegar um tema que é abrangente e vai colocar ele nesse funilzinho até chegar num ponto específico. Então, por exemplo, agora que a gente está vivendo na fase da pandemia, que ainda não acabou, a gente pode escolher temas relacionados à pandemia, ao Covid-19, certo? Então, eu já delimitei no âmbito temporal o meu tema. Então, ele vai abranger do final de 2019 até agora o ano de 2021, por exemplo. Quando eu falo em delimitação, eu realmente estou falando em delimitação temporal e geográfica. Ou seja, você não pode querer escrever sobre toda a história de alguma coisa desde lá dos primórdios. O que você pode é ter uma leve referência de lá e trazer para o teu tema, mas ele precisa ter essa delimitação. Então, eu preciso ser um pouco específico sobre o que eu quero escrever. Então, por exemplo, eu quero escrever sobre integração regional, né? Ou, enfim, integração regional, como que funciona a integração dos países do Mercosul, por exemplo. Então, eu delimitei justamente uma integração regional na fase do Mercosul, né? Para esse âmbito do Mercosul. Mas eu quero estudar entre o ano de 2006 e 2010, por exemplo. Então, eu delimitei geograficamente e temporalmente o que seria o meu tema. Quando a gente faz a delimitação, geralmente eu vou escrever entre duas linhas, uma linha também já ajuda, mas não é uma coisa que eu vou escrever tipo uma página sobre ele. A delimitação, ele vai ser ali por volta de 3 a 4 linhas, acredito que esteja bom. Isso depende muito do teu tema, né, do que você escolheu e como você vai ter essa conversa com o teu orientador. Logo após que você tenha a delimitação do teu tema, é onde você começa a entrar na problemática. A problemática é literalmente um problema. Então, como é que eu vou... por que eu quero escrever isso ali? Por que aquilo me chamou a atenção? Porque não tem uma decisão sobre aquilo. Porque... se fosse diferente seria melhor. Ou porque, se eu tivesse um outro cenário, talvez poderia ser pior ou poderia ser melhor, enfim... então, a ideia, geralmente, nessa problemática é você trazer o problema. Mas, Renata, eu vou realmente escrever uma pergunta? Sim, literalmente uma pergunta. Mas não é uma pergunta seca, tá, gente? Você não vai escrever assim, problemática, pá, pergunta. Não, você vai ter que trazer todo um contextozinho para chegar na tua pergunta. Então, você vai ter que linear, fazer uma lógica, uma sequência lógica dos fatos, para você chegar no teu problema. Então, por exemplo, vamos supor que vamos falar sobre a água, enfim. Aí eu vou começar explicando a importância da água, por que ela é importante. Vou escrever Isso são parágrafos, tá, gente? Tipo, quando eu falo da problemática, para eu fazer essa sequência lógica, não são textos. É tipo um parágrafo de cada tópico só para chegar lá onde eu quero. Então, eu vou começar a falar sobre a importância da água, a água no Brasil, como funciona a distribuição de água, até chegar no meu problema, que é a falta de distribuição de água na região X. Aí, quando eu chegar nessa parte, que é o que eu quero escrever, que é sobre a falta de água na região X e o que pode solucionar, aí eu vou colocar um problema. O problema é uma pergunta, então você vai ter uma pergunta norteadora do teu trabalho, a pergunta que vai nortear a tua pesquisa.
É com base nela que você vai estruturar o resto para você chegar à resposta dessa tua pergunta. Porque o trabalho nada mais é do que a solução, ou enfim, a ideia de solucionar um problema que foi criado ou que foi reconhecido, certo? E sim, eu tenho, que nem eu falei, sim, tem que ter uma pergunta. Pelo menos até hoje, né, nesses 10 anos aí ajudando os acadêmicos nessa parte do TCC, todas as vezes que a gente montou uma problemática, tinha que ter um problema, uma pergunta-problema. Então, é necessário, sim, que tenha uma pergunta-problema no final da tua problemática. Geralmente é onde a gente coloca, tá? Então, a gente vai fazer toda essa sequência lógica para situar o meu leitor, situar o meu, né, o meu orientador ou a pessoa que vai ler, por que que eu escolhi aquele tema. Então, eu vou puxar tópicos, então, que nem eu falei, parágrafos, tá, gente? Parágrafos curtos, tipo, de no máximo estourando 8 linhas, assim, no máximo. Aqueles parágrafos longão, assim, de suas 10, 14 linhas, não, evita, tá? Então, parágrafos, assim, no máximo 8 linhas para você chegar até lá. Então, a tua problemática, ela vai ter estourando 2 páginas. O ideal é uma página, tá? Uma página eu consigo fazer uma problemática muito boa, até menos de uma página eu já consigo fazer uma problemática bem boa. Mas a ideia da problemática é fazer essa sequência lógica. Aí, depois dela, eu tenho as hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são, literalmente, possibilidades de resolução do meu problema. Aí eu vou seguir a mesma linha. Então, por exemplo, se eu quero descobrir sobre a falta d'água da região X, eu posso falar sobre saneamento, sobre encanamento, eu ia dizer, mas enfim, vocês entenderam, né? Como que eu faço as vias para se chegar naquela região, ou como seria a infraestrutura para se chegar naquela região para que aquelas pessoas tenham água. Então, eu vou pegar mais ou menos nessa linha. Aí, como que eu vou colocar nas hipóteses? A mesma coisa, eu vou fazer essa sequência lógica. Eu não vou só largar tópicos, tá? Então, tipo, não são só tópicos. Eu tenho que ter uma linha lógica, um raciocínio, né? Uma linha sequência lógica, assim como um embasamento. Então, por exemplo, se eu quero puxar essa parte do encanamento, da infraestrutura de canos para aquela região, eu vou ter que trazer algum autor que me dê base sobre como funcionam os encanamentos, sobre infraestrutura. Então, eu vou ter que trazer uma parte da literatura para basear esse meu ponto de vista, porque essa minha hipótese, ela pode ser viável, tá, gente? Hipóteses, sempre quando vocês trouxerem, sempre é bom que esteja baseado com alguém, assim, que vocês usem alguém como suporte para vocês darem mais, para vocês reforçarem aquela hipótese, tá? Para mostrar que ela não é assim, tipo, fontes da minha cabeça. Não, né? Fontes. Depois que eu li o Facebook, eu curti. Não, gente. Então, fonte real, livro, artigo, pesquisa, qualquer lugar no meio acadêmico. Combinado? Então, nessa primeira parte, quando a gente conversar sobre problemática e hipóteses, é isso que eu tenho que fazer, pensar nessa sequência lógica. Mas vocês não precisam escrever muito, gente. Lembrem, cada ponto será um parágrafo. Então, a tua problemática, tanto a tua problemática quanto a tua justificativa, vai ter no máximo estourando 2 páginas, mas não cheias. Ideal é uma página, mais ou menos, tá? Eu consigo fazer hipóteses em 1,5 páginas, dependendo do teu tema e da tua delimitação, já tá de bom tamanho. E problemática, 1 página é suficiente, tá, gente? Mas, de novo, tudo isso que a gente tá conversando, elas são bases, elas são, né, guias para te nortear a fazer o teu trabalho. Lembre sempre que você tem um orientador dessa cadeira, você tem alguém que está dando essa matéria, e é a partir da base que você conversar com essa pessoa que você vai montar, então, aparar essas arestas do teu trabalho. Mas a essência desses primeiros tópicos são esses. O tema, a delimitação, que eu tenho que pensar tanto em questão geográfica quanto temporal. Problemática, que eu tenho que ter essa sequência lógica para apresentar o meu problema, né? Meu problema de pesquisa, que sim, é uma pergunta, problema. E as hipóteses também vão seguir essa linha lógica.
e elas também, né, elas terão que ter uma base, tá? Então, sempre é bom vocês trazerem alguém da literatura nessas hipóteses para sustentar, para dar mais ênfase, né, pro teu trabalho, porque ele fique mais confiável, digamos assim, tá ok? Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui a hora. Espero que tenha tirado as suas dúvidas. Quem ficou com dúvidas ou quem queira conversar um pouco mais, só chamar e a gente conversa.